Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica da Igreja Nova Vida em Piedade. Meu nome é Rafael. Hoje abordaremos os últimos capítulos do livro do profeta Ezequiel. Um grande desafio interpretar o texto de Ezequiel 46 ao 48. Nesses capítulos temos uma descrição do templo, divisão da terra, como se darão eventos futuros. Há uma controvérsia entre os estudiosos se esse trecho deve ser interpretado literalmente ou simbolicamente. De qualquer forma, gostaria de destacar algumas passagens. A primeira é que no texto bíblico o Senhor revela a Ezequiel que o novo templo terá medidas superiores ao primeiro, construído por Salomão. No momento em que Deus fala com o profeta, o templo estava totalmente destruído, consequência do pecado, do afastamento do povo em relação a Deus. Na restauração profetizada por Ezequiel, Deus indica a existência de um novo templo e a glória do Senhor retorna, porém de forma mais abrangente. Deus dá a Ezequiel instruções do novo templo, de como seria o altar, o culto, as ofertas, festas e sacrifício. Deus tinha interesse que seu povo se relacionasse com ele da forma adequada. O Senhor, ao longo da história, nas alianças feitas com o homem, procurou estabelecer proximidade. Bem é verdade que isso envolve o cumprimento de termos por ambas partes. Deus, sempre zeloso, fiel, e o homem, aqui na figura de Israel, incapaz de cumprir as ordenanças. Assim como Moisés repetiu a lei em Deuteronômio antes do povo entrar na terra prometida com Josué, a fim de não cometer os mesmos erros dos antepassados, o Senhor instrui detalhadamente o profeta para que a adoração não viesse a ser comprometida. Cabe destacar que o povo estava exilado. Uma nova geração havia nascido longe da terra prometida e poderia absorver o jeito babilônico de ser. Isso é um grande ensinamento para nós. Precisamos nos lembrar que ainda não estamos em nossa terra prometida. A Babilônia que vivemos não é nosso destino final. Embora inseridos na Babilônia, nossa mente precisa ser renovada em Deus para não nos amoldarmos aos padrões do mundo. Também é importante frisar que Deus é o destinatário da adoração que empregamos. Logo, precisamos observar como Ele deseja que o adoremos. Me lembro, certa vez, de presentear uma pessoa muito querida. Pensava que estava abafando, quando, na verdade, entreguei algo que a pessoa não gostava. Não me preocupei em verificar o gosto dela. Porém, com o Senhor, amados, não é diferente. O culto, a adoração, a oferta, tudo é direcionado a Ele. A honra é dele. Ele é o Senhor e nós, seus servos. Ele estabelece como quer e não nós. Vivemos um tempo que as pessoas não gostam de seguir regras, mas estabelecem as suas. Com o Senhor, não funciona assim. O povo já havia errado no passado e sofreu as consequências das más escolhas. Deus não desejava que eles errassem novamente. Podemos tirar uma outra lição. Tem algumas áreas em nossas vidas que relutam em ser submetidas ao Senhor. Como consequência, pagamos um preço alto por isso. Sofremos, ficamos tristes, nos sentimos inadequados, vergonha, sentimos afastamento de Deus. A bênção de Deus sobre nossas vidas é liberada através da obediência à sua vontade, o que significa render a nossa. E isso muitas vezes não é fácil. Fazer a coisa certa, do jeito certo, ou seja, motivação correta, amigos, não é fácil. Porém, antes de chorar pelo leite derramado, cerque-se de cuidados, diminua o risco de acidente. Escutei uma palestrante dizer que para alcançar resultados diferentes precisamos fazer escolhas diferentes. Aprenda com a palavra de Deus, aumente a influência dela em sua vida. Outro ensinamento que podemos extrair do texto é referente ao templo que seria reconstruído. O templo tinha uma importância vital para a nação. Tínhamos a figura do tabernáculo no deserto como se fosse um templo móvel. Posteriormente, Davi, mais propriamente seu filho Salomão, construíram o templo que fora destruído pelos babilônicos. O templo era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. Deus habitava no tabernáculo e no templo. Podemos nos lembrar da Arca da Aliança, que era uma representação de Deus.
Porém, no Novo Testamento temos uma ampliação. O próprio Deus estava no meio do povo, através de Jesus Cristo, e depois dentro do povo, através do Espírito Santo. Hoje, somos pedras vivas, templo do Espírito Santo. Deus não habita em construções feitas pelo homem, porém habita num coração contrito e humilde de espírito. Você que não gosta de regras, tem uma boa notícia. O Senhor é simples. Ele resumiu a lei e os profetas em 2 mandamentos. Em suma, ele só quer apenas uma coisa de você: o seu coração. Mas ele não quer parte dele, ele quer todo. Vem à memória a passagem da mulher samaritana perguntando a Cristo o lugar certo para adorar. Havia uma divergência entre os judeus e samaritanos se o local certo seria Jerusalém ou o Monte Gerizim. Jesus critica a maneira que as pessoas adoravam a Deus. As pessoas estavam mais ligadas a ritos, lugares, a formas que o conteúdo. O objetivo central de Deus sempre foi o nosso coração. João 4,23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Devemos honrar a Deus em todo momento. Qual a sua motivação para adorá-lo, para servi-lo? A minha e a sua vida refletem a nossa devoção a Deus? Deus está interessado em honra, na motivação do nosso coração, não em atitudes externas. Nós não podemos enganá-lo. Deus vê o coração, Deus vê de forma diferente do homem. Não podemos servir a Deus apenas um dia da semana ou em um local específico. Nossa devoção deve ser ampla, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a todo momento, lugar e situação. Dar a honra a Deus é distingui-lo, fazer referência, é respeitá-lo, considerar a vontade dele para quaisquer questões da vida. Se dizemos que ele é nosso Senhor, ele é o dono e nós seus servos. Também, amados, em Ezequiel 47 fala sobre águas que saem do templo e fluem de tal forma que viram um rio. Esse rio vai ficando mais profundo na medida em que avançamos. E esse rio vai na direção do Mar Morto, trazendo vida por onde passa, árvores frutíferas, peixes, enfim. O nome da cidade é O Senhor Está Aqui, simbolizando a mudança de sorte da nação, o retorno da glória de Deus. Aquilo que começou mal terminará bem. Deus trará a vitória no final. O futuro será especial. Aleluia! E é isso, queridos. Chegamos ao fim de mais uma mensagem diária. É uma honra compartilhar das Escrituras. Fiquem na paz de Cristo. Até a próxima. Tchau, tchau.